Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa da semana vai continuar falando da função de professor, de docente, mas antes eu gostaria de conversar com você, que é estudante pré-vestibulando, que fez a UEMA agora, no último final de semana, a primeira fase da UEMA, que vai fazer vestibulares particulares também, mas que vai principalmente concorrer aí às vagas do Enem. A TV Assembleia fará uma ampla cobertura em todos os seus telejornais, nos seus mais variados programas, né, com todos os profissionais de todas as áreas da educação, para lhe dar o suporte necessário para o Enem. Então fique ligado na TV Assembleia. Não é só o programa Consciência Humana, não. São todos os programas, todos os telejornais, com vários profissionais de todas as áreas debatendo possíveis questões e possibilidades e principalmente, gente, discutindo nessa nova prova do Enem, já que estamos num momento diferente, um novo governo, o que é que pode surgir de novo dessa prova. O ano passado já tivemos aí uma redação que fugiu um pouco daquela lógica social, tivemos aí a questão, né, do controle de dados pela internet, foi uma problemática da redação surpreendente para muita gente, mas falava da quarta revolução industrial. Nós, inclusive, tínhamos abordado o assunto aqui alguns dias antes da prova no programa Consciência Humana. Então, você que vai fazer a prova tem que ter toda essa condição de chegar na prova com confiança. E essa confiança, eu acredito, ela vem do fator físico, ou seja, fisicamente, você se preparou durante o ano, então você está capacitado a responder. Passar 5 horas e meia respondendo uma prova não é fácil, por isso essa questão física tem que ser bem trabalhada, e ela é bem trabalhada quando você faz simulados, quando você senta em casa para resolver questões. Nessa reta final, nas últimas 2 semanas, muito importante você pegar dicas, coisas mais rápidas para você poder conversar e principalmente resolver muitas questões, que é o que vai te dar a amplitude da prova, o que vai te dar a capacidade de resolução. A gente sabe que um bom aluno, ele vai se preocupar com aquilo que nós chamamos lá no Enem de TRI, Teoria de Resposta ao Item, e que é muito importante que o aluno, quando se deparar com a prova, que ele faça a leitura da prova, que ele analise a coerência das questões que ele sabe, das questões que ele tem dúvida e das questões que ele tem certeza que não sabe, para que ele possa resolver essa prova com coerência, porque ela vai sim, com coerência, aumentar muito mais o seu score. Então isso é muito importante, isso é o fator psicológico que entra em discussão numa prova como essa. E aí sim, o fator intelectual fará, evidentemente, a diferença, que é saber responder as questões e ter uma boa preparação. É muito importante nesses momentos que a família, que os amigos, né, que a própria escola, o ambiente escolar, ele modifique a sua estrutura habitual de cobrança e passe a ofertar ao seu aluno, né, um acolhimento maior, para que ele possa ficar mais leve, para que ele possa rememorar os grandes momentos, para que ele possa ver toda a sua caminhada e aí chegar com mais autenticidade nessa prova. E eu desejo a todos os meus alunos, de uma forma geral, a todas as escolas de quem trabalhei, mas quero mandar aqui um abraço muito especial para o Colégio Objetivo e para os alunos da Unidade Leste 2, na Rua das Orquídeas. Vocês contam com a minha torcida, com a minha oração, e eu tenho certeza, a preparação de vocês foi espetacular, foi linda, e vocês terão grandes resultados nessa prova. Eu estou aqui, gente, para falar essa semana um pouco mais sobre ser professor. Semana passada bati um papo com o Otávio César, agradeço porque o programa foi muito assistido, muito feedback bacana de telespectadores, e a gente continua aqui nessa toada do ser professor. É muito interessante que eu vou falar sobre 3 pontos básicos, e a gente tem um documentário que nos ajuda a falar sobre isso nessa semana, mas quando você decide a profissão de professor, você tem que compreender que, sobretudo, você interfere na formação de um ser humano. Não é apenas a reprodução de um conteúdo que você faz na sala de aula, mas você se soma à ação do pai, à ação da mãe, a ação da sociedade de uma forma geral para formar um ser humano. É um processo de educação da nação. Você está educando uma nação. Por exemplo, você vai ter uma prova de Enem dessa, o que é que essa prova quer? Ela quer concluir que aquelas pessoas que se capacitaram para essa prova têm não só condições de passar no vestibular, mas têm condições de ser protagonistas. Eu não sei como as escolas analisam hoje
o processo de avaliação do ponto de vista se estão refletindo ou não, mas o que se sabe é a prova individual ainda é tida como uma coisa mais importante a ser avaliada. Eu, professor Elielson, entendo que nós precisamos rever esses conceitos. Por exemplo, quem passar para medicina, quem passar para direito, quem passar para a licenciatura vai ministrar aula, quem passar para engenharia, ou seja qual curso a pessoa for executar, qual é a prioridade básica que essa pessoa tem que ter, além dos conhecimentos que a gente tem em sala de aula? É o conhecimento socioemocional. A pessoa vai trabalhar em grupo. Então eu fico me perguntando, aqueles trabalhos em grupo que são passados em escola, até que ponto eles são levados de fato em consideração como algo muito importante, até que ponto há um acompanhamento desses trabalhos, porque são esses trabalhos que vão preparar esses jovens para a convivência nas universidades e principalmente para a boa convivência no seu ambiente de trabalho, onde ele vai ter que lidar com pessoas de diferentes religiões, de diferentes concepções. Então, quando a gente se propõe a ser professor, é muito mais do que ensinar matemática, do que ensinar física, do que ensinar filosofia. Nós estamos nos propondo a dialogar, a ter um discernimento com aqueles que serão formados, que serão construídos para ocupar os postos mais importantes da sociedade. Se essa noção não estiver clara, se essa noção não vier para o docente como algo prioritário, o seu papel dentro da sala de aula será um papel burocrático, será um papel que não vai se envolver na vida daquele estudante e não deixará com aquele estudante o legado que é o grande papel do professor. Então, discutir a função de professor. O Brasil é um país em que muitos professores entram em depressão, o índice de suicídio de professores é muito alto, né? A possibilidade de viver apenas da função de professor ainda é muito difícil. A possibilidade do professor ter uma formação continuada, ou seja, estudar durante o tempo em que ele é professor, é muito complicado, por causa justamente das condições em que ele vai enfrentar. Então nós, enquanto sociedade, temos que repensar muito disso. E aí eu falo desse caminhar que o professor fala, desse encontro dele com a docência, onde toda a sua formação de vida é levada em consideração, onde o professor não pode pegar as suas frustrações, ele não pode pegar as suas derrotas, aquilo que não deu certo, e levar para uma sala de aula. Às vezes eu me perguntando, quando alguém diz assim, olha, se você não estudar, você vai ser professor. Engraçado esse discurso, engraçado essa frase, porque ela sentencia o professor como alguém que não deu certo, sendo que esta sociedade necessita deste profissional para que ela, a sociedade, dê certo. Então, não tem lógica a gente reproduzir certos conteúdos, não tem lógica, é por isso que eu costumo dizer assim, se você é professor, você aceitaria o seu filho ser professor? Você incentiva os seus grandes alunos a pensar na licenciatura? Chegou a hora de nós elevarmos a nossa profissão, fazer com que ela seja de fato respeitada. Esse é o programa Consciência Humana, que vai mais uma vez falando sobre o ser professor. Acompanhe alguns depoimentos muito legais aqui no nosso programa. Ser professora. Ser professor. Ser professora é um desafio. Doação. É uma arte. Tu construir um caminho para uma pessoa. É nunca deixar de ter esperança. Acima de tudo, é uma missão. Ser muito feliz nessa profissão que eu escolhi. É ser show. Brasília tá inteira, né? 74. Estamos entrando, prazer. Oi, tudo bem? Vamos entrando. Boa noite, prof, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E eu tive uma professora que me inspirou bastante em escolher essa profissão. Eu percebia que ela era diferente das outras. Ela não olhava para os alunos apenas como alunos. Ela via o ser humano que existia atrás deles. E eu queria ser que nem ela. E foi meio que a vida que decidiu que eu seria professora. Eu não tinha condições financeiras de pagar a faculdade que eu desejava, que era na área da saúde. E então, por opção, eu fui fazer letras. E depois eu comecei a me apaixonar, assim, comecei a me envolver com o que era ser professor. E a vontade de ser professor mesmo veio ao longo do curso, não foi uma coisa que surgiu antes.
Então, tipo, eu fui fazendo as primeiras cadeiras básicas de desenho e tudo mais, e quando chegou nas cadeiras que eram específicas da licenciatura, aquilo começou a me chamar a atenção. Ser professora é um idealismo. E ela está dentro de mim desde um período de adolescente. Começou como catequista, interiorana, que eu era lá das missões, e por aí então eu comecei a desenvolver o aspecto de ser professora. Eu optei pelo magistério em função de que o retorno era mais rápido. E terminei o magistério e saí trabalhando. E na época o magistério era o magistério, né? O profissional era respeitado. Então era assim, era outra visão do que hoje a gente vê, né? A questão do desrespeito ao professor. Os alunos, alguns, não dão valor ao que o professor está lá para ensinar a eles. Porque o professor que está lá teve que estudar bastante para isso. Então, essa questão da desvalorização. Não falo em questão salarial. Falo em desvalorização do respeito da pessoa que eu sou. Eu comecei a dar aula com 21 anos, hoje eu tenho 25. Esse problema da idade foi uma coisa que despertou uns certos atritos dentro da escola. Tanto com os alunos, tipo, um professor novinho não vai saber fazer nada, tipo, só vai dar desenho, só vai dar trabalho, ou só vai ficar conversando, não sabe nada. E até com a própria equipe diretiva, assim, de não dar um voto de confiança, sabe? Tipo, ele é muito novo para dar aula, ele não vai conseguir controlar a turma. A minha mãe, quando eu comecei a dar aula, sempre fui muito brincalhona, e ela tinha muito medo de como é que eu ia, na frente dos alunos, agir, né? E principalmente sair brincando, ela me dizia assim, olha filha, tu não pode mostrar os dentes. Aí a partir do momento que eu comecei a ser mais natural e espontânea, eu acho que fluiu muito mais na profissão do que enquanto eu tentava ser, como a minha mãe disse que era um padrão de profissional professor. Eu chegando em Caxias, né, aí fui trabalhar na Escola Oswaldo Aranha, uma escola de unidocência, né, onde eu era professor único, merendeira, faxineira, professor, 4 séries, 18 alunos. Então, assim, o primeiro momento é apavorante, porque tu tem o primeiro, segundo, terceiro e quarta série, tudo numa sala única, um quadro único na sala de aula, e tu tem que buscar 1000 formas para atender cada série, né, no seu tempo. Mas é maravilhoso porque a interação entre as crianças, o respeito entre eles é bem diferente do que a gente vivencia nas escolas seriadas, né? Que é, no caso, essas escolas maiores do meio urbano. O início é muito chocante. O pessoal que muda, às vezes, de uma particular para uma estadual, para uma municipal, essa realidade não dá certo. E aí eles desistem, eles acabam deixando do concurso porque não conseguem vencer aquela nova realidade, de alunos um pouco mais relapsos, né? Então é tudo, na realidade, um jogo de cintura. E a faculdade, não importa qual for, não prepara. Os que os alunos trazem de casa, muitos problemas, principalmente na escola que eu trabalho na Zona Norte, tem bastante disso. Tem alunos que não têm banheiro em casa, não têm um saneamento básico, não têm alimentação adequada. Esses problemas vêm para a sala de aula e eles acabam sendo alunos indisciplinados, mal comportados. Essa é a maior dificuldade. A gente tem muita dificuldade em questão de infraestrutura, né? Algumas escolas são muito precárias. Os alunos, às vezes, né, eles vêm de famílias muito humildes, então a gente quer ensinar, quer passar conteúdo, quer mostrar o conhecimento, e não é isso que eles estão esperando na escola. Então a gente tem que começar a entender o outro lado, né, o lado social, o lado de trazer esse aluno para a vida, que ele possa acreditar na vida dele, que ele acredite nele, no seu potencial. Então esse é um diferencial. Quando eu estava no ensino fundamental 1, eu era alvo de bullying. Na época a gente não falava assim, né? Mas eu já sofria de bullying por algumas características físicas. E eu percebi numa aluna da escola que eu trabalhava que ela também sofria essas agressões verbais.
E ela até demonstrava agressividade com as outras meninas, mas ninguém percebia o porquê, né? Quando eu fui investigar era porque ela era realmente muito rejeitada. Ela era uma menina desnutrida, muito pobre, muito carente. E foi cogitei a hipótese com a direção de fazer realmente a adoção dessa menina, porque ela era abandonada, tinha ido para o conselho tutelar. Mas, como estava bem no começo da minha carreira, me convenceram de que eu não poderia adotar todas as crianças que aparecessem assim nessa situação. Mas quando eu tiver uma filha, ela vai levar o nome dela, com certeza. Qual que é o nome dela? Laura. Eles vão buscar conhecimento, mas sociabilidade, sabe? Conhecer gente nova, interação social, porque a gente insere eles na sociedade. Então, esse perfil de dizer o que é certo, o que é errado, é quase trazer para a escola o papel dos pais, que seria de educar. Porque os alunos respeitam, às vezes, mais o professor, ouvem o professor e não respeitam os seus pais. Nós somos pai, mãe, assistente social, enfermeiros. A gente recebe crianças, muitas vezes até adoentados, que os pais precisam trabalhar nos mandam. Então, assim, a escola vai muito além do ensino formal. Nós temos, assim, uma bagagem muito grande em relação a tudo isso, porque a criança vem buscando em ti um porto seguro, né? Foram 4 anos numa escola municipal aqui, a Luísa Morelli, onde a gente atende 100% crianças do Canyon, né? Essa foi a experiência, assim, que culminou com a minha vida no magistério, porque depois disso eu me aposentei. Mas foi a experiência mais gratificante e também difícil, né? Porque a gente vê e convive com crianças com histórias que te dói no corpo, porque tu percebe essa, como é que eu posso dizer, essa diferenciação dentro da sociedade. São pessoas e crianças que estão à margem, são pessoas esquecidas. Eu acho que não teve escola ou sala de aula que eu não tenha tido uma emoção, ou uma criança de 13 anos grávida, ou uma criança de 13 anos, você pai, como já aconteceu. Eu trabalhava com 7ª série, e na 7ª série antiga, né, a gente trabalhava métodos anticonceptivos. E eu trabalhei com uma turma os métodos anticonceptivos. E para minha tristeza, na 8ª série, uma dessas meninas engravidou. Engravidou de um menino da 7ª série. Isso foi na escola Caldas Júnior. E eu fiquei muito triste, porque tantas coisas que a gente conversou nas aulas, na verdade, elas não surtiram muito efeito, né? E este menino era um menino que não tinha muita vontade de estudar. E ele sempre me dizia que o sonho dele era ser caminhoneiro. E eu dizia que ele podia ser caminhoneiro desde que ele fosse o dono do caminhão. E anos mais tarde eu me encontrei com ele e ele realmente virou um caminhoneiro, dono de um caminhão. No primeiro bloco do programa Consciência Humana, eu, professor Eliel Santana, testemunhei um pouco mais sobre essa caminhada de ser professor. Nessa relação que a gente tem com o aluno, o envolvimento da gente, ele é um envolvimento total, ele não é só um envolvimento burocrático, não é, pelo menos da minha parte, nunca foi apenas um envolvimento burocrático. Por quê? Poxa, gente, são inúmeras as questões que se interrelacionam. Ontem que eu digo... eu estou falando aqui do ponto de vista da gravação, mas a gente teve, no dia 20 agora de outubro, o vestibular da UEMA. E uma aluna muito querida, né, que sonha em ser bombeira, ela foi fazer o vestibular. Inclusive, tive a sorte, a felicidade de encontrar o colégio que ela ia fazer a prova. Encontrei ela já prestes a entrar na sala de aula e dei um grande abraço, Liana, né? Liana, grande aluna. E desejei a ela tudo de bom. O sonho dela é ser bombeiro, porque o pai é bombeiro, porque o irmão, porque o primo. E ela dizia, professor, quero fazer CFO, quero ser bombeiro, quero continuar o legado da minha família. E durante todo o tempo de vida, eu escutei isso dela e ela está concretizando. Vai concretizar esse sonho, porque se Deus quiser, ela vai passar. Mas houve uma fatalidade. Ontem, no dia 20 de outubro,
né, ao retornar para casa com o seu pai, bombeiro, entendeu? Infelizmente, durante o trajeto na volta para casa, dirigindo, ele infartou, um infarto fulminante, e veio a falecer. Conversei agora há pouco, antes de gravar o programa com a Liana, dedico esse programa à sua luta. Liana, tenha fé, seu pai está num bom lugar, Deus é grande, nós temos sua hora e você vai continuar o legado dele, porque você será uma bombeira tão grande, tão importante quanto o que o seu pai inspirou. E ao lhe visitar, eu vi na sua casa o carrinho de bombeiro lá como decoração, você vestido com a farda do seu pai. Então, assim, quero fortalecer você. O que eu quero dizer com isso? Nós somos professores, né? Nós vamos muito além de uma sala de aula. A gente sente, nem precisamos estar diariamente com o pai, mas eu estou ali escutando o sonho da filha, que é muito grande. Há 2 semanas atrás, nós perdemos um aluno nosso, Tiago Andrade, de uma forma fatal também, que prestaria vestibular, você sente. Então, nós estamos na linha de frente, como professor, como coordenador, como orientador. O nosso envolvimento, ele não se restringe à escola, ele vai muito além. A gente vai para casa e a escola vai dentro da gente. A gente vai para uma festa, a escola vai dentro da gente. A gente está dormindo de madrugada, o telefone toca, a escola está com a gente. Por quê? Porque são relações que elas são muito fortes em momentos em que esses jovens, de forma intensa, necessitam deste apoio, necessitam entender que eles estão acompanhados. Então, quando se pergunta assim, o que é ser professor? Ser professor é um ser humano que se envolve com tudo. Ou seja, quem não tiver essa capacidade de envolvimento não vai conseguir ter legado, não vai conseguir persistir na profissão, porque você vai ter que estender a mão, você vai sentir uma dor que teoricamente não era sua, mas passa a ser sua. Porque aqueles que não eram seus passam a ser teus também. Né? Pessoas que vêm de variadas cidades, estados, e que de repente moram só na cidade de Teresina. Teresina tem muito estudante que mora só, muito estudante que acredita na cidade de Teresina, nas escolas de Teresina e que vem para cá, e que muitas vezes você é um pai, você é um irmão, você é um amigo, ou seja, você estende a sua própria função. Alguém vai dizer assim, mas há um conflito de interesse porque a função só era reproduzir. Como é que você vai olhar para alguém que mora só? Como é que você vai olhar para alguém que está desamparado, que o pai confia em você e você vai deixar ali? Não dá. Você vai se envolver, você vai prestar ali o seu auxílio. Então, quando se pergunta assim, é ser professor, é ser tudo. Né? Quem é professor está aberto a estar sempre acolhendo, atendendo, fazendo tudo o que for possível por alguém. E aí, nesse quesito, eu chamo a atenção da sociedade civil. O que é a sociedade civil? Todas as pessoas que não ocupam cargos políticos. Todas as pessoas que não têm poder constituído dentro das leis que nos coordenam. Então, você que é sociedade civil, você tem que passar a valorizar o professor. Você tem que passar a valorizar quem educa o seu filho, quem está naquele papel. E aí vem a importância da sociedade, de uma forma geral, valorizar a figura desse profissional. A figura desse profissional precisa ser muito valorizada. Então, nesse sentido, essa valorização que eu estou falando não é uma valorização econômica. Eu estou falando de quando a sociedade passa a reconhecer o papel de alguém que se coloca à disposição para ter como missão de vida, para passar o resto da vida educando e cuidando dos outros. É desta forma que a gente pede que você acompanhe um pouco mais dos depoimentos que nós separamos aqui no programa Consciência Humana sobre ser professor. Um rapaz, eu posso dizer um rapaz, devia ter uns 15 anos, na sala de aula armado. Tem coisa mais chocante do que tu ver uma pessoa que pode ter tudo na vida, porque tudo que é oferecido para um é oferecido para o outro, entende? As mesmas condições de estudo, todo mundo tem, basta querer. Só que ele optou por um caminho que... E você saber que mesmo que tu faça todos os esforços possíveis, você saber que logo ali ele vai se perder de novo, sabe? Isso marca e deixa a gente muito triste. Não que a gente não tente, mas a gente sabe que de 10, se você conseguir salvar um, ufa, que bom, sabe? Mas o que é gratificante nisso tudo é você olhar o sorriso daquela criança, e já vou chorar, não posso. A partir do momento que você dá o amor, dá o carinho, porque o que ela quer antes do aprendizado, na minha época, era
o carinho do professor, a atenção do professor, o respeito do professor, porque até então éramos vistos como os mestres, né? Pessoas bem, vamos dizer, como se fosse uma autoridade dentro daquela comunidade. Eu entrava em sala de aula, eu sentia que eu me transformava, sabe? Parecia assim que eu estava... A energia deles, eles sugam a tua energia, mas ao mesmo tempo que tu entrava e tu via assim que, bom, estou conseguindo, e estou indo, está escrevendo, e está lendo, sabe? Está vencendo, não está mais brigando, está se acalmando. São situações assim que tu vive, sabe? Desde que eu me conheço por gente, como adolescente, etc., eu sempre procurei o novo. Eu sempre fui uma pessoa criativa com relação ao meu ser. Porque o jovem, por si só, independente do período do século XX ou XXI, ele sempre foi um inovador. E por isso que eu acredito que o maior obstáculo que sempre o mestre teve e obteve foi de se reinventar junto com o jovem. Estou estudando há mais de 6 anos os Pataxós, que é uma tribo de índios brasileiros, mas que eles têm a principal oca na Bahia, em Coroa Vermelha. E lá, então, uma vez por ano eu convivo com eles. Então eu vou na oca, eu como com eles, o aipim que eles adoram, lá naquela, no meio da terra, eu como com eles, com os pau, né? Nós descobrimos o pau-brasil, inclusive eu trouxe aqui para vocês o talismã da sorte deles, que eles coletam. Isso aqui é onde sai do pau-brasil, o talismã da sorte, que dá numa vagezinha. Então isso tudo é histórico. Quando eu falo do pau-brasil, que é a nossa árvore mãe, eles automaticamente já estudam os pataxós, os índios, e já cultuam também essa história que é uma coisa fantástica, que é nosso, né? Então, e já cada aluninho já recebe o talismã dos índios, né? Então é uma forma diferenciada, motivadora e que não se apaga. Não se apaga porque efetivamente eles, além de cultuarem, eles guardam para si. Eu gostava muito de contação de história. A história com aquela conotação de formação, né? Mas a história pelo prazer. E isso fazia seguido. E uma vez nós fizemos um projeto com o Lar da Velhice São Francisco, e aí eu estava acompanhando o grupo de alunos da escola e eu vi um grupo de alunas contando a história que um dia eu tinha contado para eles, para o grupo de avós, de idosos lá no lar. E quando essas meninas terminaram a história, elas olharam para mim e perguntaram: "Você lembra? Um dia tu contou para nós essa história." Então, essas coisas é marcante, essas coisas é gratificante. Isso faz a gente pensar que valeu a pena o trabalho, valeu a pena a dedicação, valeu a pena as dificuldades enfrentadas no decorrer, né? Tenho dois ou três alunos do ano passado que estavam certos, que queriam fazer engenharia, medicina, essas profissões que dão dinheiro, né? E eu propus um projeto de teatro com eles ano passado que para mim eu acho que foi a menina dos olhos, assim, foi a coisa mais legal que eu já fiz como professor, porque eu vi neles a diferença que fez para eles, sabe? E no final do ano, depois da formatura, eles vieram me dizer que iam fazer vestibular para teatro. Então esses alunos acabam te enchendo de orgulho, tu vê, posso não ter, conseguido conquistar uma turma inteira, mas esses 2, 3 que eu consegui, fez a diferença, mudou um pouco a vida, sabe? Se o salário não compensa, pelo menos esses alunos não tem dinheiro que pague.
Logo no meu início de carreira, até então eu era diretora da escola, eu perdi uma aluna. Uma menina, ela era especial. Ela era especial assim porque ela era meiga, ela era carinhosa, ela era estudiosa, ela era dedicada. Era uma menina assim que tu via que tinha alguma coisa diferente com ela. E ela foi minha aluna desde o primeiro aninho. E quando ela estava no 5º ano, vamos dizer, na época, 5ª série, vamos dizer, elas estavam fazendo um trabalho na área de educação artística. Eles resolveram, então, fazer o trabalho, um teatro do Chapeuzinho Vermelho. E a escola, porque nós não tínhamos um salão, sabe, assim, um ginásio ou um teatro, enfim, não tínhamos. E eles foram ensaiar na casa de um dos colegas. E nós orientamos, porque eles tinham o caçador, né? E tinha uma espingarda plástica. E a gente disse, ó, é com isso que vocês têm que ensaiar, não é com pau, nem com... É com isso aqui, é uma coisa... Isso é uma arma de mentirinha, mas é com essas que vocês vão ensaiar. E no meio disso tudo, uma das irmãs um pouco mais velha, dessa criança que cedeu a casa, disse, olha, meu pai tem uma taquari. E ela subiu no alçapão, famoso alçapão, né? Casa assim mais retirada, de madeira. E ela subiu e desceu com essa taquari. E um dos meninos pegou e um olhava, outro olhava, outro olhava. E não sei, no meio de um puxa, tu quer ver, tu quer ver, bateram nesses barrotes de madeira. E peneirou aqui a menina. E casualmente foi muito interessante que no final da história dela, depois, essa história eu não me encontro, era para estar comigo. O Chapeuzinho Vermelho morria. E ela... Calma. Enfim, a Marta partiu. Foi muito difícil a partida dela para todos nós, mas o mais difícil foi trabalhar com as crianças envolvidas. E foi um ensinamento tão lindo, porque os pais nos abraçaram e disseram assim, ó, ninguém tem culpa. Foi Deus que quis assim, e nós tínhamos quase certeza que a Marta não ficaria muitos anos conosco. E que eles tinham certeza que a Marta estava muito feliz onde ela estava. A primeira grande dica, elas são sempre duas na vida. A primeira grande dica é que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Quem não conseguir ser um bom aprendente não será um bom ensinante. E a essa dica decorre uma segunda, que é a necessidade de ter humildade pedagógica. Isto é, a capacidade de saber que eu não sei tudo o tempo todo de todos os modos. E ninguém o sabe. E por isso é preciso juntar as competências. Aí sim a gente consegue aquilo que é necessário, que é ir em direção ao futuro. Essa dica ela serve para a gente compreender a necessidade de não estagnar, de não interromper um processo de vitalidade que vem exatamente pela capacidade de aprendizado contínuo, de renovação, de abrir a mente, de ser capaz de, entre outras coisas, não se considerar nunca completo, pronto, feito por inteiro, que em latim é perfeito. Ao contrário, sentir-se alguém em construção, uma obra contínua de vida, de história, de obra. Afinal de contas, o que vale para cada homem e cada mulher é exatamente a nossa obra, o que nós deixamos.
jogos. Os chineses dizem uma coisa especial: quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, o peão e o rei são guardados na mesma caixa. Portanto, como dizia um grande gaúcho, Aparício Torelli, o Barão de Itararé, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Que vida levamos nós? É uma vida que constrói uma obra? É uma vida de aprendizado contínuo? Ou era uma vida de arrogância, de petulância, de nariz empinado? Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Consciência Humana, ainda em ritmo de homenagem aos professores. A gente, no primeiro bloco, falou um pouco sobre essa questão de como a gente encontra com a docência. No segundo bloco, citei aqui algumas questões pessoais para a gente poder chamar a sociedade para que ela possa, de fato, abraçar a função de professor. E eu chamo agora a figura estatal, ou seja, a gente fala do Estado. A Constituição brasileira ela é muito especial quando ela fala sobre educação. E ela coloca a educação como um elemento de emancipação mesmo das pessoas. São os nossos chamados direitos sociais, mas inalienáveis, ou seja, aqueles que não podemos abrir mão em hipótese alguma. E muito me questiono sempre acerca desse processo da relação do Estado com a educação, porque, volto a repetir, a nossa base, a base que eu falo lá para a escola, toda aquela formação, ela é muito, muito complexa. No programa da semana passada, o meu querido Otávio César tinha encerrado o programa com uma pergunta, e na ótica dele, por que hoje ninguém reprova, por que há uma certa facilidade para que as pessoas possam seguir. Há uma mudança na concepção de escola, né? Não é que as escolas não reprovem, a escola reprova, né? A escola que trabalha com seriedade, ela reprova. Agora, ela oferece ao aluno, né, além de nós termos muito mais conteúdos do que tínhamos no passado. Se você lembrar bem, você que é pai e mãe e estudou aí na década de 80, 70, você tinha 5 aulas por dia de manhã ou 5 aulas por dia à tarde. Hoje nós temos escolas que têm 8, 9 aulas por dia, num turno só, às vezes tem aula no sábado, às vezes tem aula no domingo. A quantidade de conteúdo é muito maior, daí a necessidade de termos mais possibilidades de provas que possam recuperar quando aquele garoto não foi bem. A pressão psicológica e social é muito maior. Temos um mundo muito mais competitivo. E esse mundo ele exige do aluno mais respostas e conclusões que possam elevar ele à condição de alguém que está nas cabeças. Estive agora conversando com uma aluna que foi aluna do ensino médio, está fazendo direito, terminou o direito, foi participar de um concurso para procurador do município, né, da cidade do Maranhão, e ela ficou empatada em primeiro lugar com uma outra pessoa, e a outra pessoa foi classificada porque era 2 meses mais velho, e ela estava naquela frustração, porque tinha jogado todo o ânimo dela dentro daquele concurso. Claro que ela vai vencer. Eu não conheço ninguém nessa vida, com 17 anos de sala de aula, que tenha se arrependido de ter estudado muito. Às vezes a pessoa não conseguiu alguma coisa, eu queria medicina, mas não consegui medicina. Eu me tornei um psicólogo, me tornei um professor, eu me tornei um bancário, ou seja, mas em função de toda a sua dedicação pelos estudos, a pessoa conseguiu realizar seus sonhos e lograr êxito. Então, muitas vezes, infelizmente, a gente mira numa coisa só e fica ali achando que é só aquilo que a gente tem que fazer. O mundo está cheio de possibilidades. Daqui a 20 anos, pesquisas indicam que 85% dos empregos que vão existir na sociedade, eles não existem hoje. E aí cabe uma pergunta: se 85% dos empregos que vão existir não existem hoje, como a escola vai trabalhar a criança que está entrando na escola hoje? Se a própria escola não sabe ao certo o que essa criança vai ter que fazer daqui a 20 anos, onde é que está o segredo? Na criatividade. Nós temos um mundo que vai exigir mais criatividade, nós temos um mundo que vai exigir mais ousadia, nós temos um mundo que vai exigir dos nossos jovens daqui a alguns anos mais protagonismo, onde ele possa ser uma liderança, onde ele possa tomar decisões importantes. Então, assim, não precisa saber quais empregos vão passar a existir. O fato concreto é a criatividade, o protagonismo, a liderança, a tomada de iniciativa, ela vai fazer a diferença do profissional do futuro. E o professor que hoje começa a educar essas crianças tem que ter essa possibilidade na sua cabeça para que ele possa preparar essas crianças para o futuro. Porque se ele ficar educando como ele educava 10, 20 anos atrás,
ele vai estar, na verdade, deseducando essas crianças para o futuro. Daí a importância do Estado, principalmente com a escola pública, ser muito mais eficiente, não dar apenas o beabá, ou seja, não fazer apenas o feijão com arroz, mas propor uma educação que possa, de fato, dar às pessoas as condições de ocupar os futuros cargos que vão existir, né, empregos que vão existir, trabalhos que vão existir, que hoje não existem. Ter essas pesquisas, gente, essa realidade, as universidades têm. Participei de uma feira de ciência agora, de 2 escolas, e dentro dessas feiras de ciência eu vi o mundo sendo resolvido. Vários problemas do mundo, várias soluções criativas de estudantes, de alunos de ensino médio. Imagine o que a universidade pode fazer. Imagine o que a universidade pode propor para a sociedade. Então, as soluções dos nossos problemas, ele está nas escolas, está nas universidades. Agora, é preciso reconhecer, fortalecer isso e exigir também que escolas e universidades possam oferecer isso. Ou seja, são essas pessoas que estão estudando e trabalhando para deixar um legado. Daí a importância do Estado como mediador dessas relações. Acompanhe um pouco mais dos depoimentos que nós escolhemos em homenagem ao Dia do Professor. Esse é o programa Consciência Humana, sempre valorizando a educação, porque esse é um papel da nossa TV Assembleia, que trabalha com afinco. E fica aqui a dica para você que é estudante de pré-vestibular. Fique ligado na TV Assembleia, nos telejornais, nos programas, né, na programação da TV Assembleia, que nessas 2 últimas semanas vai focar uma televisão cidadã que possa te servir para estudar. TV Assembleia, programa Consciência Humana, vamos continuar com os nossos depoimentos. A questão da inclusão, eu sou uma pessoa, eu tenho algumas diretrizes próprias. Eu acho que é importante a inclusão, né? Para toda a pessoa com qualquer deficiência. Mas eu tenho um filho deficiente, ele é um deficiente físico e um deficiente mental. Se eu for pensar pelo meu filho, eu acho que deficiência física, sem problema nenhum. Deficiência mental depende muito o grau. Eu acho que a família deveria escolher. Eu quero uma escola especial para meu filho. Eu vou ter uma escola especial. Eu entendo quando a gente pensa a questão da socialização dessas crianças serem tratadas como iguais. Eu faço isso com qualquer deficiente, mas eu também acho que eles poderiam escolher. Porque em uma escola regular, para uma criança com uma deficiência severa, nem sempre é o melhor caminho. Na sala de aula regular, a gente tem uma lei que determina que a gente faça, então, um plano de aula diferenciado para aquele aluno. Mas como é que você vai atender um aluno especial e deixar 30 sozinho? A gente não consegue vencer, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer com que esse aluno produza tudo que ele pode produzir. Então, isso torna o professor um pouco assim, impotente. Porque esse aluno que precisa de uma atenção especial, ele vai ter um atendimento numa sala de recursos uma vez por semana, de vez em quando, ele vai evoluir muito pouquinho. Então, a gente vai aprender a conviver com ele, tá? Vai pedir para um outro coleguinha ajudar ele, e isso é legal, porque daí um colega vai entender que o outro tem necessidade, vai trabalhar, né? Vai dar esse auxílio. Então, esse crescimento é válido, social. Mas crescimento cognitivo, da gente poder explorar esse aluno, a gente não consegue. Então, é uma inclusão muito mais despreparada. Os professores estão preparados, os alunos, a família exige coisas que são impossíveis, né, do professor oferecer ou conseguir trabalhar com seus filhos. Isso é bem complicado, porque às vezes a gente não está incluindo, a gente está excluindo. Depende muito como é que a gente vai fazer uma análise. Mas assim, vou pegar caso do Estado agora. Eu acho triste um professor ter que mendigar um salário. Se o salário é alguma coisa que é de merecimento, ele deve vir ao natural. E ele deveria ser reconhecido como tal. Professor, o salário não é ruim, o problema é que a gente tem que ter alguns locais diferentes de trabalho. E o trabalho maior que a gente tem não é lá na escola, é o extra que a gente tem que preparar, corrigir prova, elaborar prova, essas coisas consomem um tempo grande. Eu fico imaginando essas professoras que têm a família inteira para sustentar com base só no salário,
tu fica se perguntando como é que a pessoa consegue, porque não é um salário altíssimo, assim. Tu vive, mas tu não tem, pela quantidade de trabalho, tu ganha pouco. Eu acho que é parte do professor tu se dedicar ao máximo. Mesmo que tu receba pouco, tu tem que fazer teu trabalho direito. E ficar sonhando com um salário alto, tá? Tu pode sonhar, tu pode lutar por um salário, mas não, eu acredito que vai demorar um pouco ainda para vir essa. E tu não vai poder ficar esperando esse salário vir para começar a fazer um trabalho bom. A gente não tem um salário, né, que gostaria. Então, o professor, que é professor, tem essa profissão por amor. A gente faz isso porque realmente é porque gosta. É uma profissão que vai te trazer retorno pessoal. Eu nunca aderi greve, entendeste? Porque acredito que a greve ela deve ser muito bem fundamentada. E também eu acredito que existem outras formas de serem, de tu reivindicar os teus direitos. Eu entraria numa contradição se eu diria assim, eu vou entrar em greve para reivindicar os meus direitos, porque daí eu estaria prejudicando o meu aluno. A gente sente que as pessoas não trabalham mais com prazer, sabe, de chegar, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe muito bem que não é fácil. Mas se tu já vai para lá, desanimado, sem incentivo dos governos, sem incentivo da comunidade, tu chega lá, o que você vai fazer? Então, uma coisa leva a outra, mas o professor é o único responsável para mudar essa situação. Sabe? Para que as coisas mudem, não é fazendo greve, não é batendo sineta na rua, porque o lugar do professor não é aí. Eu acho que nós teríamos que ter uma educação realmente efetiva. Pensar educação, mas não pensar em gabinete, pensar em sala de aula, pensar lá no espaço da escola. Te dá vontade de gritar para o mundo. Educação não se faz assim. Mas assim, é uma carreira que é de momentos, e de momentos muito agradáveis. Então assim, eu acho que a gente tem muitos momentos alegres que compensam qualquer coisa. Então eu acho que na profissão professora, os momentos bons são muito superiores aos momentos que não são tão bons. Para mim, ser professor é a minha vida, tá? Até hoje, acho que todos os ensinamentos que eu trago para o meu time, no meu trabalho, tem a ver com a minha profissão de ser professora. A lida com a pessoa humana, com o humano, ela é muito gratificante. Então, ser professor é porque você troca, porque você compartilha, é porque você escuta, você aprende, é um negócio vivo, né? Então, para mim não teria outra profissão para definir a minha decisão. Porque é preciso transformar, sabe? Ser professor é algo que engrandece a vida de quem é e transforma muito a vida de quem tem o contato e recebe esses ensinamentos, essas informações, sabe? É essa transformação. Acho que não tem uma outra resposta. É poder ler e ter o reconhecimento das famílias, é poder receber um recadinho, é poder encontrar com os meus alunos fora do ambiente da escola e eles lembrarem de mim, e é ter esse carinho genuíno, que isso você só consegue na sala de aula. Ser professor é algo que é maravilhoso e que você aprende todos os dias. Eu acho que todas as vezes você é desafiado. Então, assim, é esse envolvimento, é esse carinho. É uma profissão que, de fato, não tem preço. Você vive e aquilo começa a se concretizar dentro da sua essência. Então, eu sempre digo, eu estou mas eu sou professor. Dentro dessas lembranças, eu encontrei esse cartão de 2011. Rebeca, gratidão. Palavra forte que define e engloba muitos sentimentos, sentidos e orações. Palavra que diz muito sobre caráter, sensibilidade e amor. Palavra que abraça o coração, aquece a alma e alimenta muitas amizades. Esta palavra define os meus mais sinceros sentimentos por você, Rebeca, que foi tão mãe da Mel quanto eu.
sempre tão solícita, presente, preocupada, atenciosa, cheia de cuidados e carinhos. Como não amá-la e admirá-la tanto quanto a Mel a você, pois só o amor pelo que se faz é capaz de formar elos e unir para sempre o afeto recíproco e a amizade entre uma criança e um professor. Obrigada por tudo. Eles foram muito especiais para mim. Desejo a todos os professores que procurem ouvir o coração de cada criança, de cada adolescente e impactar de forma verdadeira, né, na vida daquela pessoa. É isso. Professor, minha bússola guia, orienta a razão, meu caderno de caligrafia, caminhando vou, recolhendo as pedras, dá-me rumo, mentor, abra as portas, minha chave mestra, minha chave mestra. Seu valor em mim jamais dispersa, de mãos dadas correr contigo e com minhas próprias pernas, feixe de rumo que o mundo nos nega, meridiano de luz da volta que a vida leva, que a vida leva. Na ventania o farol, na sala, na tela, na rede, na vida, alcança quem busca feito sol, ilumina, ilumina, presente professor, hoje é dia de quem e sempre é o luzeiro de quem voa, a janela, o retrato, o avião que vai partir, a janela, o retrato, o avião que vai partir. Aprendi contigo, a vida é feito um livro aberto, solução pro cotidiano que anseia, nossa missão, educação, clareia, clareia. Na ventania o farol, na sala, na tela, na rede, na vida, alcança quem busca feito sol, ilumina, ilumina, presente professora, hoje é dia de quem todo ano, ora e sempre é o luzeiro de quem voa, a janela, o retrato, o avião que vai partir, a janela, o retrato, o avião que vai partir.